Bom dia, hoje são 23 de outubro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Vou trazer para esse vídeo mais uma fantasia cristã, mais uma fantasia que está presente no Novo Testamento. O médico brasileiro conhecidíssimo Drauzio Varela, há alguns meses, lançou em sua página no YouTube um vídeo explicando, falando acerca da epilepsia. A epilepsia. Veja aí apenas um trecho da fala do Drauzio Varela. A epilepsia é conhecida há séculos na medicina, né? E ela sempre teve uma característica de assustar os outros que estão perto e criou vários mitos, várias lendas. No passado se atribuía razões religiosas, o demônio que tomava conta daquela pessoa. E se criou um estigma sobre a epilepsia que persiste até hoje, infelizmente. Muito bem. Em resumo, eu transcrevi aqui o que ele falou aí nesse pequeno trecho. Ele diz assim: a epilepsia é conhecida há séculos na medicina e ela sempre teve uma característica de assustar os outros que estão perto e criou vários mitos, várias lendas. No passado, diz o médico Drauzio Varela, no passado se atribuía a epilepsia a razões religiosas, ao demônio que tomava conta daquela pessoa. Isso, continua dizendo o Drauzio Varela, isso criou um estigma sobre a epilepsia que persiste até hoje. Fecha aspas aí. O que ele diz, gente, sobre a epilepsia é a mais pura verdade. Eu trouxe aqui o Drauzio Varela porque ele é médico, ele é uma pessoa estudiosa e ele conhece a história da epilepsia, ele conhece a história do coração, por exemplo, apesar de não ser um cardiologista. Muito bem, então o Drauzio Varela, o que ele diz aí é a mais pura verdade, que a epilepsia, no passado, estava ligada a demônios. Demônios que, entre aspas, entravam no corpo de uma pessoa, produzindo aqueles efeitos desagradáveis da epilepsia. Então, eu trago aqui o Drauzio Varela, não porque ele apenas é um médico, e não porque ele é um médico ateu, não é por isso. Eu o trago aqui porque o que ele diz é a mais pura verdade. E essa visão errônea sobre a epilepsia, ligando a epilepsia, essa enfermidade ligando a demônios, essa ignorância é do mundo passado e persiste até hoje, como ele diz, em muitas culturas e em algumas religiões ainda, lamentavelmente. E eu trago aqui como exemplo o cristianismo, a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. O mundo da Bíblia é um mundo de profunda ignorância, em que se atribuíam doenças a pecados, se atribuíam mortes a pecados, a demônios, etc. Essa ignorância está na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E como estou aqui tratando de cristianismo, vou trazer exemplos dentro do próprio Novo Testamento. Entendeu? Para que você tome conhecimento disso. Certinho? Então a epilepsia, como diz aí o Drauzio Varela, lamentavelmente no passado, devido à ignorância das pessoas que não conheciam a causa da epilepsia, que não conheciam a origem da epilepsia, por que a epilepsia ocorre e como ela ocorre, como eles não sabiam disso. E aí o sistema era aberto. Na ignorância deles, quando a pessoa estava com epilepsia,
eles diziam que a pessoa estava possuída pelo demônio. Isso na época de Jesus. E Jesus, das narrativas lendárias do Novo Testamento, sabia também, tinha essa ignorância com ele, entendeu? E é o que vou provar aqui com textos do Novo Testamento. Se eu fosse aqui pegar cada passagem do Novo Testamento, mostrando a ignorância dos cristãos, associando pecado à morte, pecado a doenças, e também doenças à presença de demônios no corpo das pessoas, essa ignorância, se eu fosse pegar aqui todas as passagens do Novo Testamento, aí eu precisaria de vários vídeos, da feitura de vários vídeos. Então vamos aqui mostrar a ignorância dos cristãos quando associavam, e lamentavelmente ainda associam, doença a pecado, associam doenças a demônios. Veja essa loucura aí dos cristãos. Vamos pegar aqui exemplos com Jesus, o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento. Antes de começar aqui a mostrar cada versículo, vou aqui sempre esclarecer uma coisa. Quando eu falo sobre Jesus, estou me referindo ao Jesus que está presente, atuante nos textos lendários do Novo Testamento. Não estou me referindo ao Jesus histórico. Eu digo isso porque muita gente diz assim: você nem deveria falar sobre Jesus, porque Jesus não faz parte da história. Então estou respondendo a essas pessoas que pensam erroneamente assim. É verdade, Jesus na história é uma negação total. Quase nada sobre Jesus na história. Nada, para ser bem sincero. Mas só que existe um Jesus, e não só um, mas vários, nos textos lendários do Novo Testamento. Entendeu? Há um Jesus ali, lendário, que é atuante nos textos do Novo Testamento. É a mesma coisa o estudo sobre o Jesus nos textos lendários do Novo Testamento. É a mesma coisa que eu faço quando estudo personagens dentro de histórias inventadas por um escritor brasileiro qualquer. Quando eu pego um romance, por exemplo, de José de Alencar, você tem ali personagens, uma história inventada pelo escritor José de Alencar. Mas você estuda aquilo ali, você estuda aquela história criada pelo José de Alencar. Você estuda a personagem, você estuda o comportamento, a personalidade, o caráter dos personagens inventados pelo José de Alencar. Então você, quando pega um romance brasileiro, seja de que escritor for, José de Alencar, Machado de Assis, etc., você pegando um romance, você tem uma história ali inventada, você tem personagens inventados, mas você estuda aquilo ali. É a mesma coisa que faço aqui em relação ao Novo Testamento. Entendeu? Então existe um Jesus no Novo Testamento, vários. Então é esse Jesus que é objeto de estudo aqui. Então, você ouviu muito bem aí que o médico Drauzio Varela diz que a epilepsia no passado era associada à infestação de demônios nas pessoas, uma ignorância do homem do passado, desconhecimento. E essa ignorância está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Os cristãos também associavam morte a pecado, doença a pecado. Associavam doenças também à infestação de demônios. Os demônios entravam nos corpos das pessoas e aí as pessoas ficavam doentes com paralisia, com várias doenças, epilepsia, etc. Uma ignorância sem fim. Uma ignorância sem fim. Então vamos mostrar aqui um exemplo com Jesus. Veja aí a ignorância no Novo Testamento. Vamos começar aqui a mostrar a passagem que está em Lucas. Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 14.
Veja bem, Lucas capítulo 11, versículo 14. Vamos aí, leia comigo. Veja o título aí. A cura de um endemoniado mudo. A cura de um endemoniado mudo. Então temos aí no versículo 14. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. Veja a ignorância aí. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Então você vê essa passagem aí, Jesus se encontra com um mudo. E aí os cristãos diziam que isso aí era devido ao demônio que estava dentro do mudo. A pessoa estava normal. Um demônio mudo. Imagine aí a ignorância da época. Um demônio mudo. Um demônio, em outras passagens, um demônio paralítico. Em outras passagens, um demônio epiléptico. Então, se um demônio mudo entra numa pessoa, a pessoa fica muda. Veja a ignorância aí dos cristãos. E essa ignorância atribuída aí a Jesus. Se um demônio, ele é paralítico e ele entra numa pessoa, a pessoa fica paralítica. Veja a ignorância. Se um demônio é epiléptico, ele entra numa pessoa, a pessoa fica epiléptica. Se o demônio sair da pessoa, a pessoa volta a ficar boa. Essa ignorância, gente, é a ignorância do cristianismo, que está aqui presente em mais uma passagem aqui, que estou mostrando, não é? Lucas capítulo 11, versículo aqui, 14. Então você vê aí que Jesus, olha aí, olha o que está escrito. E as pessoas acreditam nisso. Veja aí, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. Viu aí? Você vê a ignorância aí da época de Jesus, lá na Palestina, há 2000 anos, numa região atrasadíssima, uma ignorância sem fim, atribuindo doenças aí, uma enfermidade, a mudez, atribuindo a um demônio, como se um demônio tivesse, entre aspas, entrado num corpo humano. Viu aí a ignorância, como é bem fácil você entender isso? É bem fácil você entender isso. Mudez nada tem a ver com demônios, nada. Mudez nada tem a ver com demônio. E aí você vê, um demônio mudo. Imagine um demônio paralítico, um demônio com asma, asmático, um demônio epiléptico. Viu aí a ignorância? Viu aí como o Drauzio Varela diz a verdade? Basta você estudar o passado. No mundo antigo, as pessoas não tinham o conhecimento dos órgãos humanos como nós temos hoje. Os cristãos pensavam que o coração era a sede da inteligência, era a sede do caráter, da bondade, da maldade, porque eles não conheciam as funções cerebrais. Os cristãos não conheciam o órgão chamado cérebro humano. Eles não conheciam e atribuíam tudo ao coração. Aí está a ignorância aqui. Uma pessoa muda nada tem a ver com Satanás, com o diabo que entrou nesse corpo lá. Nada. Uma pessoa é paralítica, nada tem a ver com demônio. Mas aqui a ignorância do povo da época. E aqui a ignorância dos cristãos. Entendeu? Vejamos outro exemplo aí, anotei aqui. Vamos ver o que está em Mateus, capítulo 12, versículos 22 e 23. Veja aí, olha o título. A cura de um endemoniado cego e mudo. Esse aí era cego e mudo, nessa lenda aqui do Novo Testamento. Então vejamos aí os versículos 22 e 23. Está escrito assim: então lhe trouxeram a Jesus. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele, Jesus, o curou, passando o mudo a falar e a ver. Viu aí?
mais uma ignorância dos cristãos aqui, do homem passado, lá na Palestina, há 2000 anos, uma região infestada de analfabetismo e pobreza. Então, os cristãos, em sua ignorância, pensavam que quando uma pessoa estava doente com qualquer enfermidade, no caso aqui, a mudez e a cegueira, eles entendiam que era o demônio que estava dentro daquela pessoa. Então, esse demônio era cego e também era um demônio mudo. Então, um demônio, segundo a visão dos cristãos, uma visão extremamente ignorante, diante de uma pessoa cega e muda, é porque o demônio que entrou na pessoa era um demônio cego e mudo. Então, um demônio cego e mudo, entrando numa pessoa sadia, a pessoa sadia vai ficar cega e muda. É o que está aqui, de forma bem clara, mostrando a ignorância, mostrando a associação completamente ingênua de demônios entrando em corpos e doenças aí, enfermidades atingindo as pessoas. É fácil você ver isso aqui. E aí está mais uma passagem, que Jesus aí expeliu o demônio, fazendo que o demônio saísse daquela pessoa. E o demônio saindo da pessoa, o demônio cego e mudo, a pessoa voltou ao normal. Veja aí a ignorância dos cristãos. E isso aí é a coisa mais fácil de você entender. É a coisa mais clara de você entender. Agora vejamos, repito, não vou aqui trazer todos os exemplos, porque aí o vídeo ficaria muito longo. Vou trazer mais um exemplo aqui, só para sedimentar a fala do médico Drauzio Varela. Vou trazer mais um exemplo aqui dos cristãos diante da epilepsia. Eles também, em sua ignorância, pensavam que a epilepsia tinha alguma relação com demônios, entre aspas, entrando em corpos humanos. Veja aí mais um caso. Lucas capítulo 9, versículos 37 a 43. Então veja aí um caso de epilepsia há 2000 anos na Palestina. E veja que os cristãos, em sua ignorância, atribuíam epilepsia, que eles não conheciam a causa, não conheciam o porquê da epilepsia, e eles atribuíam a epilepsia, um ataque epiléptico, a uma pessoa, como se uma pessoa estivesse endemoniada, o demônio dentro do corpo da pessoa. Viu aí? Um demônio, na visão ingênua dos cristãos, um demônio, na visão deles, um demônio epiléptico, entrando, entre aspas, numa pessoa sadia, a pessoa sadia se tornaria epiléptica. Veja a ignorância aí clara, a ignorância pública dos cristãos. É simples entender isso, que a Bíblia é um livro antigo, é um livro repleto de ignorâncias por falta de conhecimento acerca de enfermidades e de suas reais causas. Entendeu? Então leia aí comigo mais um caso aí de epilepsia. Veja aí, vamos lá. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, Jesus e seus discípulos, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Veja aí. E eis que, dentre a multidão, surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito, olha a ignorância do pai do rapaz, um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Isso aí é uma descrição, é uma narrativa sobre ataque epiléptico.
Como eles não conheciam na época o que era a epilepsia, eles atribuíam a infestação pelo demônio, uma ignorância sem fim. Depois de ouvir esse homem, aí Jesus diz aqui, no versículo 41, respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vós sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio, veja aí, o atirou no chão. Atirou o rapaz no chão, o demônio entre aspas, nada de demônio. Aí um ataque epiléptico. E o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, Jesus repreendeu o demônio. Olha a ignorância. Curou o menino e o entregou a seu pai. Viu aí? Mais um exemplo de uma profunda ignorância dos cristãos na época, claro, há 2000 anos na Palestina, numa região infestada por demônios, anjos, povo analfabeto em grau elevado, a pobreza extrema. Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Eles pensavam que a epilepsia era causada por demônios. E hoje nós sabemos que nada a ver com demônios, não é? Como diz aí o Drauzio Varela em seu vídeo, ele dizendo que no passado se atribuía aos ataques epilépticos manifestação de demônios. E aí está o exemplo no Novo Testamento. Repito, trouxe aqui o Drauzio Varela não porque ele é médico e nem porque ele é um ateu. Não é por isso. Eu o trouxe aqui porque o que ele fala, o que ele diz é a mais pura verdade. Que o homem antigo, obviamente, não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Então é assim, quando um homem não tem conhecimento acerca de um determinado sintoma, quando o homem não tem conhecimento, não sabe a razão, aí abre-se o campo para as pessoas aí caírem na imaginação. E aí recorrendo a anjinhos, demônios, deuses, etc. A partir do momento em que a ciência descobre o fenômeno, aí as pessoas já deixam os demônios, anjinhos, etc. de lado, entendeu? Então é isso aí, gente, de uma forma bem simples. No mundo da Bíblia, que é um exemplo, um mundo passado, de Gênesis ao Apocalipse, o povo era tão ignorante que atribuíam tudo a deuses e demônios. Pura imaginação humana. Mais um vídeo e muito obrigado.